lá, seção 14.3, derivadas parciais. Vamos utilizar essa tabela aí. Esse é um índice chamado Umidex, relaciona umidade e temperatura para gerar um índice ali de calor em função dessas duas variáveis. Ou seja, dependendo da umidade, da temperatura, a sensação que você tem de calor é diferente. Um exemplo aqui, se a nossa temperatura está 28 graus e nossa umidade está 50%, então aí a sua sensação ali, o índice de calor, vai ser de 33 graus, e não o 28, que seria o real, né? Independente, se você pensasse independentemente da umidade. Certo? Então, ela relaciona essas duas variáveis para dar um índice de calor. Então, a gente pode dizer que a gente tem duas variáveis aí. A gente tem o H e tem o T, que é a umidade e a temperatura. Então, a gente pode pensar uma função aí de duas variáveis para esse índice Umidex. Então, a gente pode escrever assim, ó. Esse índice é uma função de T e H é justamente o que nós estamos estudando, função de duas variáveis. E nós vamos passar agora a estudar um pouquinho sobre as derivadas, não é isso? Elas são chamadas parciais quando você tem uma função de duas variáveis. Então, vamos pensar o seguinte, imagina que eu trave, não é isso? Eu fixe essa umidade em 60%, eu travei ela em 60% e eu só estou variando agora a temperatura. Então, nós teríamos uma função mais ou menos assim, ó. Agora a temperatura, ela continua sendo uma variável, entretanto, a umidade, ela foi travada em 60. Essa agora, nova função, ela funciona como se fosse uma função de única variável. Porque só tem uma variável ali que está realmente alterando, né? Que é o t. Vamos chamar isso aqui agora de g de t. Essa nova função de g de t é o f de t 60. É o f ali, só que com a umidade fixa, travada. Imagine que eu queira calcular, então, nessa nova função, que só varia a temperatura, eu queira calcular a derivada quando t vale 30. Então, eu precisaria trabalhar algo mais ou menos assim, ó, g' de t, usando a definição, vai ser essa derivada é o limite de g de t mais h, menos g de t, sobre h, com h tendendo a zero. Então, essa definição aí, essa definição usando limites, né, para calcular a derivada. Esse g' de t, substituindo aqui, ó, lembrando que a nossa função g, ela surge dessa f, então, vamos utilizar ali agora essa substituição na função f. Então, a função g é um f em que o t está variando, é o f em que o t está variando, então o t é essa nossa variável, t mais h. Entretanto, a gente tem o 60 fixo. Então, f de t mais h, 60, menos, agora o próprio g de t vai ser um f de t, 60. Dividido, isso aí, dividido h com h tendendo a zero. Isso é um limite, né? Vou colocar aqui o limite com h tendendo a zero. A gente tem mais esse passo na nossa derivada. Para nós usarmos de modo ideal isso aqui, a gente precisava da função que descreve aquela tabela. Nós não temos certinho a função para a gente substituir isso aqui, né? Calcular algebricamente. Então, para nós calcularmos a derivada no ponto 30, nós vamos aproximar usando os valores que a gente tem na tabela. Primeiro, eu fazendo essa variação do h em 2 positivo. Depois, eu vou fazer 2 negativo e a gente tira a média desses dois cálculos aí. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Então, agora, para ter 30, ou seja, g' em 30, a gente vai ter o f do t, que é 30, mais o H, que a gente está considerando 2, variação de 2 na temperatura. 2 positivo ali. Então, F de 30 mais 2, 60, menos
o f de 30, 60, dividido por 2. Cadê o limite, professor? Não tem o limite, porque nós estamos usando valores aproximados, né? A gente está usando a tabela, então vai ser alguns valores aproximados conforme a informação que a gente tem na tabela. A gente não vai tender o H infinito, não tem essa informação aí, essa possibilidade no momento. Então, a gente vai aproximar pela tabela. Então, G' de 30 vai ser igual a F de 32, 60, menos o F de 30, 60, dividido por 2. Agora, o detalhe é que isso aqui a gente consegue calcular, encontrar esse valor na tabela, certo? Vamos procurar lá, F de 32, 60, vamos lá na tabela, o F de 32, aqui 32, 60 é esse, e o F de 30, 60 é esse. Então, 42 e 38, respectivamente, certo? E vai dar 42 menos, aqui deu 38 lá, sobre 2. Isso aqui vai dar 4 sobre 2, que é 2. Muito bem. Agora, se a gente tivesse uma variação H negativa de menos 2, se a temperatura variasse para menos, né? Então, a gente pegaria essa mesma estrutura aqui, eu vou até copiar e colar lá. Só que o nosso H seria agora menos 2 e a gente tem uma outra possibilidade ali. A gente vai ter o seguinte, agora menos 2 aqui e aqui embaixo menos 2. Esse aqui vai ser o F de 28, 60, menos o F de 30, 60, sobre menos 2. Vamos lá ver o F de 28, 60? Está lá na tabela. F de 28, 60, a gente pode encontrar aqui, ó, 35. E o F de 30, 60 é 38. Então, 35 e 38. Vamos colocar aqui, então, 35 e 38 sobre menos 2. Isso aqui vai ser igual a menos 3 sobre menos 2. Isso aqui vai ser igual a 1,5. Portanto, a gente pode pensar no seguinte, como quando eu fiz a primeira vez, eu fiz uma variação de H2 positivo, e na segunda vez eu fiz um H para 2 negativo, para menos. Então, a gente pode dizer, aproximar aí o nosso H' de 30, ou seja, a nossa derivada em 30 como a média, certo? 2 mais a média das duas derivadas lá. Isso aqui vai dar 3,5 sobre 2 e vai dar 1,75. Tá? Graus. Isso significa que, basicamente, significa que quando eu estiver no ponto 30, não é isso? 30 graus. A cada grau que eu faça uma variação, não é isso? Eu vou ter um acréscimo no meu umidex de aproximadamente 1,75 graus. Cada grau que é adicionado na temperatura, eu posso esperar uma variação em torno de 1,75 no índice. Isso aqui, então, é o nosso fator motivador, né? A gente está aqui já trabalhando, se você percebeu, a gente partiu de uma função de duas variáveis, a gente travou uma variável dessa, e a gente foi calcular, então, a derivada, e a derivada aqui, a gente calculou essa derivada de uma função de duas variáveis quando uma variável está funcionando como uma constante. Então, na verdade, a gente está fazendo uma derivada já parcial. A nossa função é de duas variáveis, mas nós estamos derivando parcialmente em relação a uma variável, no caso aqui, o t, certo? Então, essa já é uma interpretação, uma interpretação que a gente pode ter. De outra forma, eu poderia aqui agora, ao invés de travar, não é isso? Ou deixar fixo o nosso H, vamos mudar aqui a ideia agora. A gente pode deixar fixo o nosso T, em 30. E a gente pode fazer a mesma ideia. Se o meu T é fixo em 30, qual seria a minha derivada quando a minha umidade fosse 60%? Então, a gente faz um raciocínio parecido, certo?
Então, agora com o novo raciocínio, o Midex ali é uma função f de TH. Agora, o que vai ficar fixo é o nosso t, que vai ser 30. E o nosso h vai continuar variando. Essa nova função eu vou chamar um g maiúsculo aqui, g de t. A gente tem uma nova função, a g de h, não é isso? Vou chamar um g de h aqui. Então, essa é a nova função. Ela se comporta, de novo, como uma função que tem uma única variável, né? Como se fosse, mas ela tem duas variáveis, com uma delas constante. Nós, para calcular essa nova derivada, nós poderíamos fazer o mesmo processo, parecido com o processo anterior. Para eu calcular o g' de h, nós, por definição, poderíamos usar um limite. Esse limite seria um g de h mais uma variação aí, vamos chamar essa variação também de... vamos chamar essa variação de t, tá bom? G de h mais t menos um g de h sobre t, com esse t, vou colocar h aqui, tá? Com esse h tendendo a zero. Só para ficar ali padronizado. Então, um g de h mais h minúsculo menos g de h sobre h com h tendendo a zero. Novamente, nós não temos uma função específica, algébrica, para trabalhar isso com tanta precisão assim e tendendo o limite a zero. Então, nós vamos usar a tabela. Para usar a tabela, então, a gente vai usar aproximações, tá? Então, nosso g' de h pode ser escrito assim. Vou substituir isso, tá? Vou substituir isso pela função f. Então, vai ser f, 30 é fixo. Agora, aqui, ó. Aqui é que eu tenho h mais h menos um f de 30h, certo? Sobre h. Essa vai ser a aproximação. E o h, nós vamos trabalhar com a variação, vamos ver lá, o h está variando de 5 em 5%, não é isso? A porcentagem dele é 5, vamos ver lá, 5, né? Então, trabalhar com a porcentagem de 5 para mais e 5 para menos. Então, vamos trabalhar aqui primeiro com o nosso h valendo 5 positivo. A gente tem a nova estrutura aqui. Vamos lá. F de 30, sendo que o nosso h aqui, o nosso h vai ser h, na verdade o nosso h aqui vai ser 60, porque a gente quer a derivada no ponto, né? Então, 60, então já vou substituir aqui agora, ó. 60 mais 5, porque a nossa variação é de 5 positivo, menos f de 30, 60, sobre 5, ok? Porque a nossa variação aqui, o h é 5. Então, eu vou ter f de 30, 65, menos f de 30, 60, sobre 5. E vamos lá ver quem que é o f de 30, 65 na tabela. F de 30, 65, a gente vai ter 40, e o f de 30, 60, 38. Volta aqui, a gente vai ter 40 menos 38 sobre 5. E aí, 40 menos 38 vai ser 2 sobre 5. Isso aqui vai ser igual a 0,4. Por outro lado, a gente pode fazer h igual a menos 5, né? Isso é uma variação para menos. Vou copiar aqui, que a gente vai pegar essa mesma estrutura. Vou colar aqui. E a gente vai ter aqui, ó, menos 5 e menos 5. Então, nosso f vai ser f de 30, 55, menos f de 30, 60, sobre menos 5. F de 30, 55, vamos ver lá na tabela. O F de 30, 55 vai ser esse aqui, ó, 37. E o F de 30, 60, 38. Então, vai ser 37, depois 38. 37 menos aqui 38 sobre menos 5. Isso aqui vai dar menos 1 sobre menos 5, que é 1/5, que é o mesmo que 0,2.
Da mesma maneira, a gente pode aproximar essa derivada fazendo a média das duas que a gente conseguiu. 0,4 mais 0,2 sobre 2, que vai dar 0,6 sobre 2, que é 0,3. Ok? Esse 0,3 significa que quando a temperatura é 30 graus Celsius e a umidade relativa é 60%, o Umidex aumenta em cerca de 0,3 graus Celsius para cada ponto percentual que a umidade relativa aumenta. Aí, em relação à umidade, cada ponto da umidade relativa, você pode esperar um acréscimo aí, 0,3 graus Celsius. Isso aí foi, né, um panorama aí básico de como a gente pode começar a trabalhar e pensar em derivadas parciais. E aqui tem um pouco já desse conceito também, derivada parcial. Então, se eu tiver uma função agora, né, f de x, y, em que o meu y vai ser uma constante b e somente o x vai variar, eu posso calcular a derivada parcial f em x dessa maneira aqui, ó. F em x no ponto A, certo? Ele vai ser, então, f em x de AB. O B já é fixo, porque o y estava travado no B, não é isso? Isso é igual, então, g' de A. Basta você derivar e derivar considerando a variável ali que está, o x, no caso, que está disponível. Tá? G de x, ó, nota que o g de x é um f de xb. O y está travado já no b. Como eu poderia, então, calcular essa derivada f em x, né? Essa derivada parcial em x? Como eu fiz lá, calculando o limite, né? Isso é f de a mais h, b menos f de ab sobre h com h tendendo a zero. Nota que o que está variando aqui, ó, é a parte do x, porque o y é constante, está funcionando como constante, está travado em b ali. Dessa maneira, você trava uma das variáveis, a outra é que fica, de fato, né, variando. Aqui o inverso é parecido, quando você for derivar em y, o seu x vai funcionar como uma constante, o y é que vai variar. É claro que você não vai precisar calcular usando essa definição e limite, usando esse recurso. Claro, você vai usar propriedades e as coisas vão ficar muito mais simples. Mas nós estamos passando a partir dessas definições para você já ter um entendimento de como funcionam essas derivadas parciais. Tá? Aqui, mais um pouco de definição. Se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais são as funções f em x, olha a nomenclatura ali, e f em y, definidas por f em x de xy é o limite de f de x mais h, porque é o x que está variando, que é a derivada em x, o y está funcionando como constante, menos f de x, y sobre h com h tendendo a zero. Agora, eu derivar em y, o que acontece? O que vai variar o y, o x comporta-se como constante. Então, f de x, y mais h menos f de x, y sobre h com h tendendo a zero. O que a gente fez aí também, só definindo um pouco melhor. Notações. Como é que vocês podem escrever derivadas de diversas formas diferentes? E essa variedade de notações tem a ver com também o contexto de surgimento do cálculo diferencial por meio de dois grandes matemáticos, né? Basicamente o Newton e o Leibniz. Então, as nomenclaturas aí e as notações de ambos foram agrupadas, tá certo? Foram unidas e por isso que você tem uma série de possibilidades. Então, isso aqui é a derivada parcial em x. Essa nomenclatura também representa. Essa aqui você lê assim, ó, del f, del x. Também é a derivada parcial em relação a x. Essa aqui, del f de xy, del x. Também del z, del x. O z representa na função inteira. Então, a função derivando em relação a x. F1, D1, F
dxf, tá bom? O mesmo para y, fy de xy, f de y, del f, del y, del f de xy, del y, del z, del y, f2, d2f, dyf. Tem um exemplo aqui agora. Se f de xy é dado por x ao cubo mais 2x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado, encontre f de x em 2, 1, ou seja, a derivada parcial de x no ponto 2, 1, e aqui fy em 2, 1, derivada parcial em y no ponto 2, 1. Preciso usar limite aqui? Não. O jeito que você consegue derivar em x sem estar usando a definição, aqui também a gente vai derivar sem usar limites, tá bom? Usando já as propriedades de derivadas. Detalhe, quando formos calcular a derivada em x, nós vamos considerar y como constante. Y vai ser uma constante, tá? Então, isso é importante. E do mesmo modo que você trabalhava com a constante, no cálculo 1, com uma variável, você vai trabalhar aqui. Então, primeiro passo, vamos lá. Calcular o fx dessa função. Eu vou primeiro derivar e depois eu substituo o ponto aqui, tá? Que é o ponto 2, 1. Vou derivar primeiro. Então, derivando em x, nota, x é a nossa variável aqui, tá bom? Então, x ao cubo derivando em x, 3x ao quadrado, regras normais, tá? Y aqui funciona como constante. Como é que você fazia lá no cálculo 1, cálculo de uma variável, quando você tinha uma constante e uma variável? Você repetia a constante e derivava a sua variável. Então, ali derivando x ao quadrado, 2x. Entende? Então, o y comporta-se como uma constante, só você repetir ele ali. Agora aqui é o seguinte, você tem constante, constante, e aí você tem que derivar essa constante. Derivando uma constante, 0, igual no cálculo de uma variável. Só tem constante ali, o y está funcionando como constante. Então, simplificando, f em x de xy, a gente vai ter 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo. Como a gente quer calcular esse camarada aqui, então f em x no ponto, né, 2, 1, em que x é 2, y é 1, a gente substitui aqui, ó, 3 vezes x é 2, 2 ao quadrado, mais 2 vezes x é 2, vezes y é 1 ao cubo. Isso aqui vai ser igual 3 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, e 4, 16. Então, a nossa derivada é 16. Derivada daquela função em x no ponto 2 e 1 equivale a 16. Vamos fazer agora a outra agora. Agora eu derivar em y, quer dizer que o meu x é constante. O meu x é uma constante. Vou travar o meu x lá. Então, a gente vai ter f em y de x, y, vai ser igual. Vou apagar ali, dar uma limpada e a gente já vai derivar ali direto, tá? Como x é uma constante, quando eu for derivar isso aqui, é só uma constante, derivada da constante é 0. Quando eu for derivar isso aqui, o x ao quadrado é constante. Então, repete e a gente vai derivar a variável. Vai ficar ali, então, derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. Menos, agora eu tenho menos 2y. A variável é y, então menos 2 é constante, repete, vezes derivada de y ao quadrado, 2y. Agora é só simplificar, né? F em y de xy vai ser igual 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos, aqui é 2, né? 2 vezes 2, menos 4y. Como a gente quer no ponto, então, f y de 2, 1, vai ser igual a 3 vezes x é 2 ao quadrado, vezes y é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o y, que é 1. E a gente vai ter o seguinte, f em y, 2, 1,
vai ser igual aqui 4 vezes 3, 12, menos 4, a gente vai ter 8. Então, a nossa derivada aí deu 8. Vou colocar ela aqui. F em y em 2, 1, é isso? No ponto 2, 1. X é 2y1. Aqui deu 8. Então, esse é um panorama aí inicial. Vou continuar aqui na próxima aula. Vou trazer aí uma ilustração geométrica para você conseguir visualizar isso melhor e entender a interpretação geométrica dessas derivadas parciais.